A gente procura a perfeição nas coisas, né? Grande aspiração humana. A gente faz isso com as artes, faz isso com a estética consumista, né? A estética da aparência, da indústria da moda, da indústria cosmética. Essa aspiração ao belo, essa aspiração ao perfeito que os gregos procuravam, por exemplo, na contemplação das formas perfeitas dos seres humanos, na sua mais exígua manifestação, é um negócio super bonito de se aspirar. Né? Ter essa aspiração é um negócio muito bonito de se ter. Eu mirar no perfeito. Pois é, só pra me dar inspiração, sabe? É que um dia eu quero ficar igual a ele. Daí eu venho aqui pela manhã e olho a foto. Mas isso é impossível na realidade prática. Então, essa frase clichê, o perfeito é inimigo do possível, é absolutamente verdadeira. Não que a gente não tenha que aspirar pelo melhor, lutar pra se transformar, pra se superar, nada disso. Ao contrário, mirar no perfeito é a nossa estrela polar. Então, navegadores e tal sempre tiveram no céu de estrelas fixas, né? Aquela estrela polar, aquela estrela vespertina que tá lá ao cair da noite, ao surgir do sol, ao nascer do sol. Tá sempre lá aquela estrela que me guia na direção. Mas eu tenho que entender que nesse mundo de luz e sombras, nesse mundo de delusões, nesse mundo impermanente, nesse mundo de Maya, o perfeito não existe. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para apaziguar seu coração, a mensagem do vídeo é positiva, tá? Nós vamos falar que não existe perfeição, mas há. Mas para te contar por que e como, para a gente fazer uma reflexão profunda, adequada, sofisticada, madura, então eu vou pedir que você respire, relaxe e olhe mais fundo. Olhe com atenção, com concentração, com verdade para si e para as questões que eu estou apontando agora. De modo que a gente consiga fazer esse trabalho juntos. Porque autoconhecimento, como eu já falei, não é fast food. Não dá para adquirir em curso, em livro. Ah, Guilherme, mas você vende curso de meditação. Sim, eu estou vendendo um mecanismo com o qual eu me preparei e me treinei muito bem para ensinar você, que eu sei que funciona, mas quem vai produzir o resultado do autoconhecimento ao longo de uma vida é tu, Tatu. A gente faz isso quando a gente faz isso juntos. Né? Promover o autoconhecimento, porque embora o autoconhecimento tenha a ver consigo, esse si, diferente do que te contaram, não está centrado no teu umbiguinho, ele não habita e não reside somente no seu corpo, ele não está restrito à tua individualidade autocentrada ou egocentrada. Si mesmo se descobre em relação com o mundo, e você é o mundo e o mundo é você. O mundo é como você o vê. Se você quer melhorar essa forma de ver o mundo e buscar o verdadeiro autoconhecimento, fica aqui com a gente. Como o poema do Rumi, né? Você que percorreu tantos caminhos, agora que encontrou, fica aqui agora. Então, se puder, deixa seu comentário no comentário de um amigo, manda esse vídeo para seus amigos, dá uma olhada no nosso clube de membros, deixa seu joinha, se inscreve, clica no sininho, etc e tal. Os indianos têm um conceito para a realidade e que muitos de vocês que são de alguma forma interessados em algum tipo de espiritualidade provavelmente já ouviram falar, é o conceito de Maya ou Maya. Maya é o jeito certo, sânscrito, mas a gente fala de Maya, né? A ilusão de Maya, para algumas correntes de Vedanta, quer dizer que esse mundo, assim como um sonho, não tem realidade própria, não tem substância. Ele é só uma aparência. Tudo isso que a gente vê como muitos, na verdade, é um só. Para outros, Maya é o grande truque da grande deusa de fazer-se em muitos e derramar-se no mundo e fazer parecer que nós somos indivíduos quando participamos da essência dela. Mas essas variações teológicas só servem para indicar uma coisa pra gente que o próprio Kant fala, e os filósofos ocidentais discorrem à exaustão, que é a ideia de que, uma vez que os nossos sentidos, Platão já falava disso, né? Nossos sentidos são imperfeitos, nossa mente é imperfeita e limitada, por mais brilhante que ela possa ser, nossa percepção da realidade, daquilo que é de fato, é muito restrita. É, portanto, delusória. A gente não captura o real, a gente pega recortes, pedacinhos dessa realidade. Por mais que a gente aperfeiçoe nosso modo de ver, de pensar, de ser e de agir, a gente não chega lá. Os gnósticos e também os cabalistas vão dizer que o grande objetivo é ir nessa grande escadaria de Jacó, aspirando o divino até chegar lá perto, né? Perto de Deus, mas nunca há um fim. O próprio Ibn Arabi fala isso, né? Depois da união e da total dissolução do ego, depois do Nirvikalpa Samadhi, se você quer colocar em termos iógicos, você ainda continua aprendendo coisas novas nesse ponto de vista do absoluto que você chegou. Beleza. Mas caceta, se o objetivo é sempre crescer mais, parece uma carreira que não tem fim, parece um acúmulo. Então vou deixar de acumular dinheiro, vou deixar de acumular sexo, viagem e prazeres hedonistas que dão menos trabalho para ir acumulando essas coisas tão etéreas, tão intangíveis, tão arriscadas de tentar se obter. É isso que você está falando para mim, que é autoconhecimento? Não. Há um lugar de suficiência. Esse lugar de suficiência começa com o entendimento
de que não há perfeição possível nessa realidade. Você acessa a realidade das coisas quando você mergulha para dentro e dissolve essa individualidade que você convencionou chamar de eu e se une à totalidade para além das separações, para além dos destaques da reputação, da fama. Mas isso dá trabalho, né? E como é que a gente vive aqui? Qual é a ideia de dizer que não existe perfeito, né? Porque a palavra perfeito do latim é perfectus, é já pronto, já está terminado. Não tem nada para fazer ali. Não há um trabalho de desenvolvimento, não há um crescimento aspirado ali. Não há. Nesse sentido, então, buscar a perfeição é buscar morrer. Pior que morrer, porque se você acredita de alguma forma em alguma transcendência, existe alguma continuidade na vida, mas aqui nós estamos falando de aniquilação. E nem é a aniquilação dos mestres, né? Nós estamos falando de chegar num lugar em que eu estou tão gloriosamente eternizado que eu estou morto. Parece aquele livro da Circe, né? Que ela entende que os deuses, nesse estado de eternidade, de regozijo vazio, são aqueles seres que estão mortos de fato, diferente dos mortais. Bonita a reflexão da autora. Aliás, recomendo muito o livro. Talvez eu tenha dado um puta spoiler. Mas é um spoiler filosófico, então aí não é spoiler mesmo. Mas, uma vez que eu entendo que não existe perfeição em Maiá, e que eu tenho que aspirar o bom, o justo e o belo, mas com o coração apaziguado de olhar para as coisas com equanimidade, e equanimidade é a força interna que paciente me faz ver com lucidez as coisas como elas são, e não como eu gostaria que elas fossem, ao fazer isso, eu me perdoo e eu me dou licença para fazer o melhor que eu posso, sem a obrigação de chegar no indizível, no perfeito impossível. Em outras palavras, se eu entendo que as coisas passam, se eu reflito sobre a morte, por exemplo, de tudo, morte de conceitos e ideias, morte de caminhos espirituais e mestres, morte de verdades, morte de mim. Eu tenho duas formas de viver, né, quando eu contemplo a morte. Em desespero apegado com a ideia de que eu nunca vou morrer. Ou eu desbravo essa próxima grande aventura repleto de mim, dessa aspiração por a cada dia me superar, dando sentido à minha vida cada vez mais profundo. Então, se nada é perfeito aqui, todas as coisas, todas, até mesmo os ensinamentos de um mestre, estão sujeitas à corrupção, estão sujeitas à má interpretação. Uai, não fizeram guerras em nome de Jesus? O cara que falou para oferecer outra face, o cara que falou para a gente ser bom, sincero, honesto, gentil uns com os outros. Tem gente ainda hoje usando Jesus para defender porte de arma. Então, assim, nada em Maiá está isento de dano colateral, de má interpretação, de distorção, de corrupção. Ai, mas isso é desanimador pra caramba. Não. Porque uma vez que tudo ainda não esteja pronto, há um lindo trabalho a ser feito. E se você não é preguiçoso, mas vive sim a vida com o entusiasmo. Entusiasmo é Deus dentro, né? É em Theos. Se você vive a vida com entusiasmo de procurar nas coisas e no mundo a eterna novidade, de estar atento no único tempo que existe, o presente, sem delirar sobre o passado ou sobre o futuro, então você se engaja, se empolga, se transforma e se vivifica através desse trabalho de transformar a realidade, transformando a si, o seu corpo, a sua mente, vendo as transformações passivas que seu corpo sofre, tipo envelhecer. Você não tem escolha. Você pode observar isso com deleite ou achando que é uma maldição. E aí azar é seu. Você vai condenar a sua consciência a um paraíso ou a um inferno nesse processo. Vendo também as coisas mudarem, as pessoas mudarem, as coisas se transformarem ao seu redor. Nada disso sendo perfeito significa que, de forma poética, Deus ainda está pintando o quadro do mundo. Deus ainda está tecendo a grande tapeçaria da nossa história e usando você como tecelão, como tear, como fio, como trama, como urdidura, enfim.
Nós somos parte, somos todo dessa grande obra. E continuar o trabalho é o esforço que a gente faz quando a gente quer se conhecer. Para isso, a gente precisa de paciência. Para isso, a gente precisa de consistência. Meditação é o primeiro passo para isso. Aprender a aquietar, silenciar, olhar para dentro com a seriedade serena, amorosa e sóbria de alguém que quer mergulhar em si. Se você quiser aprender, a gente pode te ensinar. Dá uma olhada nesse link aqui embaixo, marca um horário para a gente conversar e tenho certeza que vai ser bastante bonito esse caminho para você se reconciliar com a imperfeição das coisas, que coincide com a sua oportunidade legítima de trabalhar para que elas e você se reconheçam na ideia de que o perfeito é composto de infinitas partes imperfeitas. Gostou desse vídeo? Então não esquece de compartilhar com seus amigos em todas as suas redes sociais e fazer com que essa nossa Sangha Online, esse nosso trabalho, essa nossa comunidade de pessoas que praticam juntas, cresça e essa mensagem se espalhe, transformando mais vidas. Dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá vai ter um monte de conteúdo exclusivo, uma série de lives e de leitura de ensinamentos, poemas e textos dos mestres que ajudem a gente a desvendar os caminhos da nossa consciência e realizar de fato a revolução de si, nos tornando hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!